Olá, sejam bem-vindos, dando continuidade à nossa aula de anatomia. Dentro do assunto de generalidades, nós temos algumas referências em relação ao corpo. Então, a gente tem dentro do tronco, dentro da localização dos planos de delimitação, o esqueleto apendicular, que é composto pelos membros superiores e inferiores. Para que a gente possa ter uma localização em relação a uma região específica do membro superior ou inferior, a gente vai ter a denominação da região proximal, média ou distal. Então, aqui nessa demonstração, a gente tem o tronco como referência base, como referência primária. E, por exemplo, a região do ombro, ela é proximal, porque ela está mais próxima do eixo central. O cotovelo seria a região média e a mão seria a região distal, porque ela está mais distante dessa região central, tá? Então, a gente tem aqui uma noção anterior e posterior em relação ao que a gente delimita a nível do plano coronal, tá? Então, a gente tem proximal mais próxima, média e distal mais distante, tá? Então, a gente tem outra referência aqui, a gente tem em relação novamente ao eixo central, tá? Ao tronco, é o eixo central, o esqueleto axial. A gente tem a referência em direção a esse eixo central, a gente denomina como medial, e se afastando dessa região, lateral, tá? Então, por exemplo, o polegar, ele está medial e o mindinho está, o polegar está lateral e o mindinho está medial, tá? Essas referências, elas servem para a gente poder localizar as estruturas. Então, por exemplo, numa situação em que vai ser feito algum procedimento na mão do paciente, ou no antebraço. Vamos pegar o antebraço porque é um osso mais longo. No antebraço, aí o médico quer identificar a região exata da onde vai ser feita a intervenção. Aí ele relata região distal do antebraço direito, parte medial do antebraço direito. Então, a parte medial vai ser a parte de dentro e a parte lateral a parte de fora. Em relação ao crânio superior, em relação ao pé inferior, tá? Então, por isso é que a gente chama membros superiores e membros inferiores. Então, aqui a gente tem os planos sagital, lateral ou externo, medial ou interno, o frontal, anterior ou ventral, posterior ou dorsal, e o transverso, superior ou proximal, inferior ou distal. Aqui a gente tem uma listinha, tá, sobre alguns termos e alguns elementos que a gente usa como referência, tá? Depois vocês pausem a aula para poder ler um por um, para vocês irem conhecendo, anotar, caso seja necessário, tá? Essas referências a gente vai utilizar para praticamente todos os procedimentos que a gente realiza em relação ao paciente, tá? Seja ele deitado, de pé, sentado, semidecúbito, a gente vai ter várias referências. Dentro dos movimentos que o corpo pode fazer, a gente tem algumas limitações, então algumas estruturas conseguem realizar alguns movimentos que outras estruturas não conseguem, tá? Devido à sua situação articular com o eixo central do corpo, tá? Então, a gente tem o movimento de fletir, o movimento de flexão, ele pode ser anterior ou posterior, superior ou inferior, dependendo da estrutura do corpo da qual a gente está se referenciando. Extensão, estender, também nas mesmas opções da anterior. A gente tem abdução, afastar, abduzir, adução, aproximar. A gente tem rotação,
membro superior e membro inferior conseguem realizar rotações internas e externas. Pronar, voltar a palma da mão para baixo. Supinar, voltar a palma da mão para cima. Então, aquela referência que a gente tem na posição anatômica, palma das mãos voltadas para frente, em supinação, palma da mão voltada para frente. Aqui a gente tem os termos de relação, só demonstrando aqui, né? No caso do crânio, a gente tem referências individuais. O crânio, a gente tem linhas de localização, por ser uma estrutura que dentro dela a gente vai ter outros ossos em posições diferentes. A gente tem uma referência anatômica exclusiva para o crânio, tá? Aí a gente tem a frente do plano coronal, que é o anterior, e atrás do plano coronal, que é o posterior. Então, anterior ou ventral é na parte anterior do corpo, posterior ou dorsal, a parte posterior do corpo, em relação ao plano coronal. Aqui a gente entra na parte do esqueleto, já falando da parte dos ossos do corpo, tá? Nessa primeira aula a gente vai só demonstrar e comentar sobre alguns deles, porque a gente tem aula separada para cada parte do sistema esquelético, tá? Quantos ossos o corpo humano possui? Você lembra? Já ouviu falar alguma vez? Então, quando a gente divide os ossos, a gente vai ter os ossos longos, os ossos planos, laminares, sesamoides, divididos dentro das suas características, cada um fazendo parte de um grupo diferente de ossos, dentro das suas características individuais, tá? A gente tem, em ossos longos, duas epífises, as duas pontas, duas metáfises, que são a parte de transição entre a epífise, e a diáfise, que é o corpo do osso, a parte central, tá? Então, a gente tem cartilagem articular, que é essa parte mais externa do osso, que é revestido por cartilagem, para que forneça proteção dos ossos na articulação, para que, se ocorrer algum atrito, esse osso não desgaste, apesar de nem sempre isso ser possível. Às vezes acontecem patologias que acometem a articulação, em que acabam possibilitando esse atrito entre os ossos, tá? Osso esponjoso, que é essa parte da epífise, a linha epifisária, que é a transição para a metáfise, o osso compacto, que é essa parte mais externa do osso, o periósteo, canal medular, com a medula óssea amarela, que é na parte interna de ossos longos, tá? Dentro da classificação, a gente tem os ossos planos, um exemplo aqui é a escápula, ossos longos, o fêmur, ossos curtos, osso do carpo ou tarso, ossos irregulares, vértebras, esqueleto axial e esqueleto apendicular. Então, a gente tem a demonstração do esqueleto axial como esse pintadinho de amarelo, tá? Ele é formado por crânio, coluna vertebral e caixa torácica. O esqueleto apendicular é constituído por cintura escapular e membros superiores, cintura pélvica e membros inferiores, tá? Esqueleto axial e esqueleto apendicular. O esqueleto apendicular composto pelos apêndices do esqueleto axial, são partes anexas ao esqueleto axial. Esqueleto axial
Aqui a gente tem uma vista do crânio, onde a gente tem representado aqui alguns acidentes anatômicos, tá? Todo osso tem os seus próprios acidentes anatômicos. Então, se a gente for falar de mandíbula, a mandíbula vai ter os seus acidentes anatômicos, ou seja, suas estruturas anatômicas existentes nele. Então, aqui a gente tem alguns exemplos: ramo da mandíbula, corpo da mandíbula, forame mentual, tubérculo mentual, protuberância mentual, que é o queixo, tá? Então, cada osso tem os seus acidentes anatômicos. Osso frontal tem glabela, incisura supraorbital, face orbital, osso nasal, osso lacrimal, o osso zigomático, maxila, etimoide, temporal, esfenoide, parietal. Isso em todos os ossos do corpo, tá? Basicamente, por essas situações, a anatomia é estudada em partes, para que a gente possa fazer a fixação dessas partes de uma forma mais efetiva. Aqui a gente tem uma imagem radiográfica do crânio, para que a gente possa ver algumas estruturas representadas nessa imagem, tá? Algumas referências: seio frontal, se faz o raio-x de seios da face, para poder visualizar essas estruturas preenchidas por ar, mastoides, células etimoidais. Aqui a gente tem uma vista lateral do crânio, em que a gente tem uma vista diferente da vista anterior. Então, a gente visualiza acidentes anatômicos diferentes nessa vista. A gente tem uma secção sagital, um corte sagital mediano, um corte sagital no meio do crânio, em que a gente tem uma vista da parte interna do crânio, em que a gente tem os acidentes anatômicos dessa parte dos ossos que é vista aqui. Aqui a base do crânio, a base interna do crânio, tá? Também com seus acidentes anatômicos, bastante coisa. O crânio é praticamente uma situação totalmente particular dentro da anatomia, tanto na parte neuronal quanto na parte óssea. Pela quantidade de estruturas que a gente vê, né, a nível do crânio. Base externa do crânio, a gente tem os acidentes vistos nessa visão, né? Parte basilar, base do crânio. Aqui a gente tem um crânio de um recém-nascido, em que a gente tem as estruturas visualizadas, e a gente tem também as regiões em que os ossos do crânio ainda não estão conectados, tá? As articulações entre os ossos do crânio, elas não têm movimento na idade adulta. Quando nasce até uma determinada idade, esses ossos ainda não estão unidos, tá? Para que possa fornecer o crescimento do cérebro da criança. Então, a região de articulação dos ossos está separada, e nós temos as regiões das fontanelas, que a gente chama de moleira, tá? Então, a gente tem a fontanela anterior e a posterior, e a fontanela lateral, que é a esfenoidal, tá? E essas fontanelas, conforme o osso vai se consolidando, ele vai se unindo e formando pontos de inserção, tá? Existem processos patológicos que retardam ou aceleram esse processo de consolidação dos ossos do crânio. Aqui a gente tem uma vista lateral radiográfica, em que a gente visualiza as anatomias, né? As anatomias não, os acidentes anatômicos. Então, a gente visualiza aqui que, por exemplo, em um exame para visualização da cela túrcica, seria realizado em lateral, tá? Então, dependendo do que
o médico procura, ele vai optar por uma situação ou outra dentro do diagnóstico. Aqui a gente tem a vista do crânio comparado, né, de uma calota craniana, parte superior, abóboda, de um adulto e de um recém-nascido. Então, as situações da região da fontanela, quando se consolidam, elas se transformam na região do bregna, que é a união entre as suturas, e o lambda, tá? Então, a gente tem sutura lambidoide, que é a articulação entre o occipital e os parietais. Sutura sagital, que é entre os parietais. Sutura coronal, que é entre o frontal e os parietais. E lateralmente a gente também tem algumas suturas. Aqui a gente tem um corte transversal, um corte axial dos seios paranasais, tá? A gente vê aqui que tem órbitas e parte do nariz, cérebro. Aqui um corte sagital da mesma região. Um corte sagital do crânio, novamente. Repare que, dependendo da região do crânio, a gente tem um osso mais compacto, em outras regiões a gente tem um osso mais fininho. Novamente a base do crânio. Fossa anterior, fossa média e fossa posterior. Parte anterior do crânio, parte medial e parte posterior do crânio. Testa, nuca. Céu da boca. Forame magno, região aonde é o início da saída do canal medular. Nessa região a gente tem a articulação do crânio com a coluna cervical e o prosseguimento de toda a coluna vertebral, por onde vai ter a passagem do canal medular, sendo protegido pelas vértebras. Aqui uma vista óssea da cavidade nasal. Então, o nariz, ele tem osso só até aqui. O restante é composto de cartilagem. Aqui a gente tem a demonstração do arcabouço ósseo da cabeça e do pescoço, com a vista da traqueia, a fixação do ocioidium, que é o gogó, a articulação do crânio com o início da coluna cervical, atlas e axis, a articulação da mandíbula com o crânio, ATM, a articulação temporomandibular, o osso zigomático, que é a maçã do rosto, meato acústico externo, onde estão os ossículos do ouvido, aqui demonstra com mais exclusividade a articulação temporomandibular, que fornece a mordedura, abrir e fechar a boca. É uma articulação de encaixe, pode acontecer de desencaixar, às vezes precisa fazer cirurgia. Tem situações em que a pessoa tem uma patologia que é chamada de bruxismo, que ela fica rangendo os dentes e ela acaba inflamando essa articulação devido à extremeza de movimentos, fica constantemente movendo a região, e inflama e precisa operar, sente dor, dificuldade para abrir e fechar a boca. Aqui a mandíbula, único osso móvel do crânio,
seus acidentes anatômicos. Os ossículos do ouvido, martelo, estribo e bigorna. E os 3 juntinhos aqui. São os menores ossos do corpo. Aqui o labirinto ósseo, aonde fica todos os órgãos e estruturas responsáveis pela audição. A gente tem aqui os ossículos, que fornecem a vibração, que vai distribuir por todas essas estruturas. Dentro do crânio. Aqui a gente tem os dentes, incisivos, premolares e molares. Coluna vertebral, 7 vértebras cervicais, 12 torácicas, 5 lombares, 5 sacrais e 3 ou 4 coxígeas. Tem variação de pessoas para pessoa. Essas curvaturas que a gente visualiza numa vista lateral da coluna, lordose, curvada anteriormente, cifose posteriormente, lordose novamente, cifose normalmente. Essas curvaturas, elas são normais, todas as pessoas têm essas curvaturas, tá? Se numa vista anterior a gente percebeu uma curvatura para a direita ou para a esquerda, é um processo de escoliose e esse processo é patológico, tá? Então essas curvaturas de uma vista lateral, cifose e lordose, são curvaturas naturais, e a escoliose para a esquerda ou para a direita, numa vista anterior ou posterior, são patológicas. Nós damos uma paradinha por aqui. Espero vocês num próximo encontro. Espero que tenham gostado e até a próxima.